Olha, você quer saber como é ser criativo? Ou o que precisa fazer para ser criativo em processos de comunicação? Fica comigo aqui no Cultura e Cidadania em Foco. Eu sou o professor Jovi Barbosa e este é o quadro Cultura e Cidadania em Foco, aqui no canal da TT Play. Estou aqui com meu convidado, Luiz Cláudio Radiotto. Por favor, muito obrigado por você ter aceito o convite, meu caro amigo. Como sempre, é uma honra, Jovi. É muito interessante, muito importante ter esse tipo de conversa. Legal. Esse nosso quadro enriquece à medida que trazemos aqui convidados que têm desenvoltura e, como você já sabe, eu prezo muito por isso. Hoje temos aqui o Luiz Cláudio que vai nos dizer o que é, Luiz Cláudio, que a gente tem que fazer para ser criativo em comunicação. Pois é, Jovi. Para ser criativo em comunicação, primeiro você precisa sempre levar em consideração quem é ou para quem é que você está escrevendo. Cada processo comunicativo tem um alvo, tem um motivo, tem uma causa, enfim. Levando isso em consideração é o primeiro passo. Depois, pensar como é que você vai atingir esse seu público e de que forma você vai fazer isso. Quais os canais, né? Nós temos diversos processos de comunicação, como você falou, e o livro é um deles. Você falou Sim. agora escrever. Mas, além disso, nós temos a fala, que estamos fazendo aqui agora, o vídeo. E o que mais? Que a gente pode encarar como sendo comunicação? Há não muito tempo, nós tínhamos os vlogs também, que você fazia a gravação, da mesma forma que a gente fazia os diários escritos, Sim. o pessoal pode fazer a gravação de áudio. Então você pode fazer isso com som, com imagem, com mímica. Quantas pessoas, por exemplo, conseguem ganhar a vida fazendo mímica, sem produzir um som, apenas com o gesto? É verdade. A gente até, às vezes, vê isso na praça, né? Aqueles artistas que fazem teatrinho de mímica, principalmente para crianças e tal, que é muito engraçado. Sim, sim, sem dúvida alguma. A mímica, inclusive, é um dos processos mais antigos de comunicação. Tá? Se você voltar um pouquinho no tempo, você vai descobrir, por exemplo, que na Grécia Antiga já havia o teatro de mímica. E a gente falou de cinema no outro vídeo, e agora falando de teatro, esses veículos são, vamos dizer assim, precursores demasiados de comunicação, né? Até o símbolo do teatro, que é a máscara, né? A máscara já era uma comunicação. Sim, sim, a famosa tragédia, né? O teatro nasceu como tragédia, depois ele se tornou comédia. Então a máscara é que personificava isso para aquelas pessoas que assistiam ao teatro. Em tempos de pandemia, se falar que algo bom de máscara é meio difícil, mas aqui a gente está falando de uma máscara artística. Infelizmente nós estamos num momento em que a máscara ela é necessária, todo mundo usa a sua, ela pode ser personalizada, mas é ela que está protegendo a nossa vida, Jovi. É ela que tem salvo muita gente. Mas a máscara no passado, essa que a gente estava falando, ela tinha um cunho diferente. Por exemplo, existiam até os bailes de máscara. Sim, os bailes de máscara. E aí eu vou voltar no passado novamente. Se você pegar Shakespeare, Romeu e Julieta, entre aspas, se conheceram num baile de máscaras. Era o sabor do conhecimento. Você tentar identificar a sua pretendente, o seu pretendente, através daquela máscara. Nossa, seria muito interessante algo assim hoje. E hoje o Cultura e Cidadania em Foco está enriquecido porque nós só temos assuntos importantes. Falamos de cinema, de arte, tragédia grega, tudo que envolve comunicação, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, se você pensar na palavra ágora, a palavra ágora era o lugar onde os professores, num espaço aberto, conversavam com seus pupilos. Tudo na base do diálogo. Sócrates, Platão, Aristóteles, essa galera toda aí fazia uso da ágora. E aí surgiu um pessoal que criou uma linha, né? Uma escola de filosofia diferente, chamada peripatéticos, que significa aqueles que conversam caminhando, porque eles foram para o jardim, e aí faziam, ao invés do ágora, usar o jardim. Exatamente, as caminhadas eram homéricas, fantásticas, enfim, qualquer espaço aberto. A gente tem que lembrar que a Grécia é um país muito quente, então esses caras ocupavam os espaços em que era possível ter o diálogo, a conversa, a troca de conhecimento, enfim. O ensinamento era feito mais pelo exemplo do que qualquer outra coisa. E
que às vezes podia ser perigoso, como hoje também a gente tem aí jornalistas sendo presos, não é? Alguns até indo para o hospital e quebrando a perna, enfim, porque, né? Tragédia brasileira, não é tragédia grega. Mas naquela época nós tivemos isso também, porque Sócrates morreu por causa da comunicação. Exatamente. O mais interessante sobre Sócrates é que ele não abriu mão do direito de Se que ele manifestar. defendia, de se manifestar. Então, ele aceitou tomar o veneno, se eu não me engano, era cicuta. Cicuta mesmo. Ele tomou cicuta pelo direito, para garantir o direito dele de se manifestar. Ele defendia que todo mundo tinha o direito de dizer o que pensava, o que era muito importante. E nessa linha que você está falando, isso é um ponto positivo para Sócrates, porque ele escolheu a hora da morte, morreu quando quis. Exatamente. O problema é que hoje muita gente tem confundido liberdade de expressão com determinados abusos. Nós temos aí vários influencers digitais e que têm de alguma forma influenciado gerações, meninos, meninas, homens, mulheres, enfim, e nem sempre com, digamos... Propriedade. Propriedade, obrigado. Mas essa daí também se estende a diversos canais de comunicação, como televisões, né, grupos corporativos de comunicação, não só no Brasil, tá? Nós temos também no mundo inteiro essa situação. Isso é um perigo, porque isso significa o ser humano usando aquilo que Deus lhe deu de melhor, que é a comunicação entre si, né, entre os seres humanos, para o mal. 2 exemplos, já que você mencionou, Jovi, de filmes. Um deles é o Jornal, em inglês The Journal, enfim, e o Quarto Poder, que vai falar da televisão, que é muito interessante. O poder que a televisão tem de influenciar as pessoas para o bem e para o mal. E é por isso que aí que eu pergunto, esse incremento que a gente precisa fazer na comunicação torna as pessoas mais cultas e talvez um pouco, vamos dizer assim, imune a essa influência da mídia maldita. É por isso, Jovi, que eu defendo a ideia da educação. Quanto mais educado é o povo, mais imune a essa influência ele é. Quanto menos educado, mais fácil de ser manipulado, mais fácil de ser controlado. Então a educação, a informação, a cultura fazem a diferença. Tornam o ser humano um pouco mais impune a essa influência. E é por isso que hoje, nessa época de pandemia, nós não podemos passar 10 anos com as escolas fechadas. Inclusive, a semana que vem aqui, as escolas já começaram, algumas aqui em Maringá, outras começam a semana que vem, o estado começa dia 18, e eu defendo, apesar de ser professor, apesar de estar exposto à doença, a escola precisa voltar. Tem que voltar. Tem que voltar, ela precisa voltar. Como ela vai voltar, de que forma isso vai acontecer, cabe aos governantes, enfim, organizar. Mas é preciso voltar. É preciso que nós voltemos, porque é na sala de aula que a gente consegue, de alguma forma, tornar o cidadão um cidadão mais culto, mais inteligente e mais imune a essa influência, seja ela televisiva, dos influencers, enfim, de uma forma geral. Mais culto, mais formado, encaminhando-os para o desenvolvimento do ser humano. Quero agradecer muito a você por ter enriquecido esse quadro. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua Javier. presença. Muito obrigado. Olha aí, se você gostou, dá um like neste vídeo, comenta o vídeo aí, dá sua opinião, isso é comunicação. E também compartilha o vídeo, né? Manda aí para os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal da TT Play aqui no YouTube, por favor, se inscreve para nós podermos ir buscar conteúdo para você aqui no Cultura e Cidadania em Foco.